Deus é bom. O tempo todo. Aleluia. Aleluia. Eu pedi ali o meu assessor para me ajudar, mas eu acho que ele ficou com vergonha e cascou fora. Vem cá, Lisiane, me ajuda aqui, por favor. Peguei a Lisiane agora de surpresa. Amados, eu nasci numa cidade maravilhosa, do interior de Minas Gerais, no interior do Brasil, chamada Resplendor. É uma cidade resplendorosa. Chegou ali o meu Aspone. Você pode vir aqui, Estevão? Obrigado, Lisiane. Foi salva pelo gongo. Estevão, vem aqui. Esse é o Estevão. Não, uma sala de palmas para o Estevão. O Estevão é o mais novo e o Arthur, fica em pé aí, Arthur. O Arthur é o mais velho, olha lá. Esse jovem. Pronto. Glória a Deus. Bom, o Estevão parece com o pai dele e o Arthur parece com a mãe. Não é verdade? Mas eu nasci em Resplendor e eu queria que o Estevão pudesse falar um pouquinho do que ele conhece de Resplendor, tá bom? Presta atenção, hein? Nada. Não, mas me ajuda aí, fala alguma coisa do que você lembra lá de Resplendor, do que o pai já te contou. Nada. Ele não lembra nada. Parece engraçado, mas é verdade. As lembranças dele são muito pequenas a respeito de Resplendor. Obrigado, Estevão. Talvez se eu chamar o Arthur aqui, a resposta também seja a mesma. Nada. Por que eu fiz isso? Que agora eu vou te descrever Resplendor. Resplendor é uma cidade pequena, como eu disse para vocês, mas uma cidade muito charmosa, uma cidade muito limpa, muito bonita. Tem um rio maravilhoso que corta a cidade, chamado Rio Doce. E aquela cidade, ela tem ali algumas montanhas. E a minha recordação de infância é que eu subi aquelas ladeiras sozinho, a pé, para ir lá no alto daquela montanha que tinha um clube. E lá naquele clube eu tinha a oportunidade de nadar na piscina de águas quentes aquecidas pelo próprio sol. Porque, ô terra quente aquela! Aquilo é calor para ter sol, é um sol para cada um. É muito quente. Mas daquele clube chamado Clube Bela Vista, é muito propício o nome, porque você tinha uma visão do vale do Rio Doce ali todo. E era muito lindo aquilo. Só que é o seguinte, está aí a segunda parte da história. Uma boa parte da cidade foi inundada por uma represa que fizeram lá para a construção de uma hidrelétrica. Meu amigo Rui, engenheiro elétrico ali, ele sabe tudo a respeito dessas energias aí. E é uma hidrelétrica, chamada hidrelétrica de Aimorés. É uma cidade vizinha próxima. Resplendor é assim, algo memorável para mim. Eu guardo na lembrança as minhas corridas por aquela cidade ali, ainda criança. Minha mãe falava assim, vai lá no talho do seu tio buscar uma carne lá para nós. E aí eu ia lá no talho do meu tio, buscar uma carne, meu tio Zezinho, ainda é vivo, glória a Deus, tem boas recordações dele. Ia lá e buscava uma carne para a gente e voltava correndo para casa.
uma vizinhança que me conhecia, que gostava de mim, da minha família. Lembranças maravilhosas. Mas o Estevão não sabe nada a respeito de Resplendor. Nada. E eu passei com ele uma vez lá, de carro. Por que eu estou contando essa história, meu querido? Para você entender um pouco. Adão, lá no Jardim do Éden, ele tinha um contato próximo, íntimo de Deus. Ele conhecia Deus não só de ouvir falar, mas de ver, de experimentar a presença de Deus. Ele o tempo todo estava em comunhão com Deus. Adão falar a respeito de Deus era algo natural para ele. Ele conhecia, ele sabia do que falava. Até que entra o pecado. E quando entra o pecado, Adão perde algo que era tremendo, que era comunhão, que era intimidade com Deus. Ele deixa de ter aquela intimidade com Deus, aquela comunhão com Deus. Assim como eu, quando cresci, saí da minha cidade, parei de ir lá, deixei de ir, as coisas lá foram mudando, foram transformando, foram melhorando, mas eu perdi essas coisas ali. Já não conheço mais Resplendor como conhecia na minha infância. Agora o meu filho não conhece nada da minha cidade natal. Adão, ele sai do Éden e passa a informar. E ontem no casamento nós tivemos uma ministração tremenda do pastor Leonel a respeito de informação. E Adão passa a informar aos seus filhos e às gerações posteriores quem era Deus. Mas cada vez que ele passava para um filho, e o filho passava para o seu filho, e o filho do seu filho passava para o seu filho, mais se perdia a essência de quem Deus era. Até chegar ao ponto da raça humana já não saber quem era Deus. E começaram a criar os seus próprios deuses. Cada povo passou a ter o seu Deus. Estão a perceber? Que isso é um processo natural. A humanidade passou a desconhecer a Deus. Aquilo que para Adão era algo natural, conhecer a Deus para Adão era natural, amado. Ele tinha contato. A intimidade, a presença, a companhia proporciona você conhecer e desfrutar desse conhecimento proporcionado. Mas à medida que você deixa de ter comunhão, cada vez mais, você vai conhecendo menos. Assim como meu filho não conhece nada de Resplendor, não pode dar um depoimento a respeito de Resplendor, assim também somos nós. Foi a humanidade. Quanto mais passou-se o tempo, mais a humanidade foi desconhecendo a Deus. E Deus foi se tornando alguém estranho. Alguém estranho. A humanidade já não sabia mais se Deus era bom ou se Deus era mau. Se Deus veio para dar vida ou se Deus veio para dar morte. A humanidade não sabe mais quem é esse Deus.
A Bíblia é um livro que ele é inspirado por Deus. Amém? Sim ou não? Amém. E esse livro, queridos, ele fala para 3 povos específicos. A Bíblia trata com o povo de Israel. A Bíblia fala com o povo chamado gentio, que são os demais povos. E a Bíblia fala com o povo chamado igreja. Três tipos de pessoas que a Bíblia trata: o povo de Israel, o povo gentio e a igreja. E muitas vezes, querido, a gente faz uma mistura da Bíblia como um todo e pega aquilo que Deus está falando para os gentios e toma como sendo para a igreja. E aquilo que é para Israel e toma para a igreja. Quando, na verdade, nós temos que separar muito bem para quem Deus está dirigindo a sua palavra. Entender quando é Deus que está falando e quando é um relato de um homem dizendo alguma coisa. Para que nós não confundamos a nossa mente. Para isso, querido, pastor, mas é muito confuso. Não é muito confuso não, querido, é só você ler. Se você ler com critério e não pegar um versículo isolado da palavra de Deus e só ler aquele versículo, você vai compreender a Bíblia como um todo. Pega, lê um capítulo, lê 2, lê o livro. E aí você vai começar a compreender de forma correta. Quando você tiver, aqui vai uma dica para você. Quando um versículo da Bíblia gerar em você algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, volte 2, 3 capítulos atrás na Bíblia e leia novamente para você entender o que está sendo tratado ali, o que está sendo explicado. E aí você vai entender o contexto em que aquele versículo está inserido. Amém, amados? Isso é uma dica para você compreender melhor as Escrituras e não ficar enganado por aí. A Bíblia diz para nós, em Oséias capítulo 6, versículo 3, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ora, é uma exortação, queridos, que todos nós devemos ter. Conhecer e prosseguir em conhecer. Justamente para que as situações como essa que nós vimos aqui agora, representada pelo Estevão, não ocorra. Ora, eu fui lá e levei o Estevão uma vez em Resplendor. Ele conheceu, mas nunca mais voltou. Ele não prosseguiu em conhecer. Resultado, a sua mente infantil da época não reteve a informação da maneira correta. E aí ele não pode hoje dar um relato daquilo que ele viveu naquele dia. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O pastor Leonel citou ontem, já não basta mais a informação, queridos. Há tempos atrás, os homens da economia, eles diziam que nós estávamos passando pela revolução da informação. Não deu uma década e essa revolução já não era mais uma revolução, ela já estava ultrapassada. A revolução já não era mais a revolução da informação, mas era sim a revolução da prática do conhecimento.
Ou seja, aquilo que chegou de informação, aquilo que chegou de conhecimento, agora precisa ser colocado em prática. Ora, se o mundo, se a economia está dizendo coisas como essa, a palavra de Deus já diz isso há muito tempo. E nós precisamos fazer isso. Praticar a palavra, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Prosseguir e conhecer o caráter do nosso Deus, querido. Deus, Ele não é o nosso inimigo, Ele não é o nosso adversário, Ele não está jogando no outro time, Ele não está contra mim e contra você. O propósito de Deus é que você viva e viva dias felizes. Eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Nós precisamos entender que Deus é assim, amados. É um Deus de amor. Ora, no passado, Deus ele era conhecido, Hebreus 1, abre comigo, Hebreus 1, vamos ler lá. Olha como que Deus ele era conhecido, a informação era transmitida no passado. Hebreus capítulo 1. A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus, ele falava antigamente pelos profetas. Depois de decorrido aquele tempo que Adão pecou, vieram os seus filhos, vieram os filhos dos filhos, e aí depois veio Noé, e depois veio, gerações após gerações, aí Deus começa a levantar os profetas para falar ao seu povo. E ele falava com esses profetas, usava a boca desses profetas, usava homens inspirados por ele para falar ao povo. E interessante que esses homens, um deles foi Moisés, que falava, que recebia de Deus e partilhava com o povo, sim ou não? Você conhece a história de Moisés. Existe um livro na Bíblia que muitas pessoas acreditam a ele ser escrito por Moisés. E ele tem algumas passagens muito... que as pessoas gostam muito de pegar alguns versículos isolados deste livro e expor esses versículos em momentos isolados, de maneira isolada e deturpando um pouco daquilo que a palavra de Deus nos ensina como um todo. Nós nunca devemos pegar um versículo sem olhar o contexto que o versículo está inserido. Nunca devemos, e sempre que possível, devemos pegar não só o contexto daquele momento, mas devemos também pegar o contexto remoto, aquele contexto que está um pouco mais distante. E depois ainda colocá-lo diante da palavra como um todo, da Bíblia como um todo, porque a Bíblia, queridos, ela tem uma mensagem, e a mensagem é Jesus Cristo. Ele veio a essa terra porque Deus amou o mundo de tal maneira que o lhe enviou para que ele morresse
no meu e no seu lugar, para que eu e você não morrêssemos, mas eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Essa é a mensagem da palavra de Deus. É a única mensagem que ela tem. Eu e você precisamos, sempre que olhar para um texto da palavra, nós olharmos para essa mensagem. Nós entendermos esta mensagem. Esqueça o resto, é essa mensagem. Então, querido, se tem algum versículo que não bate com esta mensagem, não é a palavra de Deus que está errada. E nem o versículo está errado. Mas a nossa interpretação precisa ser revista. Aquilo que eu estou lendo, eu preciso ler um pouco mais para compreender melhor. Eu vou entrar nesse texto, nesse livro que alguns acreditam ser Moisés que escreveu, mas antes eu gostaria que você abrisse lá, só para você ter uma ideia. Eu não ia citar esse texto não, mas vou citar. Isaías 45, versículo 5. Muita gente usa esse texto para falar que Deus é aquele criador do bem e do mal. Que Deus, ele mata e que ele destrói. Que dá vida e mata ao mesmo tempo. Mas olha só, eu quero que você abra sua mente, queridos. Você que está nos assistindo em casa, abra sua mente para aquilo que o Espírito quer falar e tratar nessa manhã conosco. A respeito do caráter do nosso Pai. Qual é o verdadeiro caráter do nosso Pai? Lembra? A mensagem do Evangelho é uma só. Não existem duas. Isaías 45, versículo 5 diz assim: Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Eita, agora jogou a mensagem do pastor toda por terra. Como é que você sai dessa, pastor? Eu não ia entrar nesse texto não, porque esse texto é um pouquinho polêmico. Mas eu precisava entrar para que você perceba, queridos. Porque o objetivo que eu quero aqui nessa manhã é que você entenda Deus como Ele é. Deus como Ele é. Você sabe que muitas vezes nós vemos... eu vejo aqui o Sérgio, vou usar o Sérgio, me permita. O Sérgio, eu não sei se é ele ou se é outra pessoa, mas eu vou usar como sendo ele, porque é a pessoa que eu conheço. Ele passa algumas músicas aqui, que elas originalmente são músicas em inglês, e são traduzidas para o português. Lá no Brasil, a versão nem sempre é igual a que o Sérgio apresenta aqui. E às vezes eu e Elisiane nos embananamos, nós nos confundimos aqui na hora de cantar, porque a nossa mente está condicionada àquela tradução do Brasil. E os brasileiros ficam assim. E é verdade. Mas a tradução, às vezes, é um pouco diferente.
Sabe que às vezes a tradução da Bíblia, queridos, tem algumas palavras que não estão traduzidas no melhor sentido dela? Por quê, queridos? Isso foi traduzido há centenas de anos. E por mais boa vontade que aquelas pessoas tiverem em traduzir, às vezes não traduziram do hebraico, do grego, da melhor maneira possível. Elas usaram as ferramentas que tinham de conhecimento na época. E eu não sou aqui nem um professor de hebraico nem de grego para poder querer me aventurar nessa área. Nem quero ser um exímio professor nessa área aí, não. Eu quero só que você pense comigo um pouco. Eu quero que você abra sua mente para pensar. Pense. Pense. Durante muito tempo nós fomos privados de pensar. Era proibido pensar. Quem pensasse era jogado na fogueira. Mas hoje não, querido. Hoje nós somos livres, nós podemos pensar. Amém? Essa palavrinha, crio, que está nesse texto, ela pode ser traduzida por várias outras palavras. O hebraico é muito rico, querido. O hebraico é uma língua riquíssima e que muitas vezes a palavra puxada de lá não exprime exatamente o sentido da Bíblia como um todo. Uma das palavras possíveis para crio é corto. É cortar. Aí eu vou falar para você o seguinte: leia esse versículo com os óculos do Novo Testamento, com os óculos do Evangelho de Jesus Cristo, com os óculos daquilo que é a essência do Evangelho. E você vai me dizer com o que parece, se o versículo como está escrito, ou se o versículo com uma dessas possíveis traduções parece mais com Jesus ou não. Qual que parece com Jesus? Eu vou ler de novo. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Agora, acompanhe comigo da seguinte maneira. Eu formo a luz e corto as trevas. Faço a paz e corto o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Será que muda um pouco? Será que fica mais parecido com aquilo que Jesus veio fazer? Sim ou não? Sim. Querido, nós temos, essa é a essência da mensagem de hoje. Nós pegarmos um texto da palavra de Deus e colocarmos esse texto diante da Bíblia como um todo. E não um texto isolado, e a partir desse texto eu fazer uma doutrina bíblica inteira como sendo um expert em exegese. É sério, meus irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus como nosso Pai. Nós precisamos conhecer a Deus, o seu caráter, como Ele realmente é. E não como eu acho. Vamos lá para o livro que eu falei há pouco. O livro de Jó. Agora vai ficar mais estreito ainda, pastor. Porque Jó tem uns negócios ali. Jó tem umas passagens ali. Tem sim. Mas não se esqueça, Deus fala para Israel,
Deus fala para os gentios e Deus fala para a igreja. Amém? E a Bíblia, ela tem relatos que são falas de homens. Amém, amados? Amém. A Bíblia ela é inspirada por Deus, toda ela é inspirada por Deus, sim ou não? Sim. Sim. Mas tem passagens que mesmo sendo inspiradas, são relatos daquilo que o homem fez, daquilo que o homem disse, não daquilo que Deus disse. Jó capítulo 1, você abriu? Amém. Versículo 20. Muitas pessoas têm uma visão desfocada de quem Deus é. Olha isso. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançando-se em terra adorou. E disse, quem disse? Foi Jó que disse. O que ele disse? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Qual era o contexto aqui? O contexto aqui é que Satanás foi e tocou em tudo que Jó tinha. Tirou a sua família, tirou os seus bens, tudo ele tirou. E aí Jó vira e fala assim, depois de ver os seus filhos mortos, ele diz assim, olha, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí, nós pegamos esse texto e atribuímos a Deus como sendo verdade, como Deus deu, Deus tirou. Deus deu a vida e Deus matou. E a gente sai reproduzindo isso numa escala exponencial, porque nós ouvimos um dia alguém dizer que Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando na verdade é uma frase atribuída a Jó. Jó é quem disse isso, Deus não disse. Jó, no meio de um sofrimento, no meio de um momento como esse, desconhecendo quem era Deus, desconhecendo o seu caráter, tendo apenas nuances de quem era Deus, ele disse tais coisas. Assim como Estevão. Eu não conheço muito bem Resplendor, não conheço nada. Jó também, nessa altura aqui da história, ele já não conhecia nada a respeito de Deus. Os anos se passaram, amados. Os anos se passaram. E o ser humano passou a desconhecer quem era Deus. Não sabia mais se Deus era bom, se Deus era mau, se era Deus que fazia a luz, se era Deus que fazia as trevas. Se era Deus que dava vida, se era Deus que matava, ele já não sabia. Chega num ponto agora da história que Deus, aqui o homem agora fala assim, olha, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deve ser ele. Só pode ser ele. Mas graças a Deus que o conhecimento chega também, amém? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Pastor, mas como é que o senhor vai explicar essa história aí de Jó? Eu vou explicar. Eu não vim aqui para trazer dúvida para você. A dúvida já estava aí dentro da sua cabeça há muito tempo. Eu só estou acendendo a luz. Jó, o próprio livro de Jó. Não vou longe não. É no próprio livro de Jó. Jó, capítulo 42. Você vai lá no fim da vida de Jó. O livro de Jó passa ali agora, depois do acontecimento,
de Jó perder tudo, passa o livro de Jó inteiro, seus amigos arguindo a Jó. Olha, Jó, olha o que você fez, olha o que te aconteceu. Vai, arrepende-te, faz isso, faz aquilo. Passaram a dar diversas receitas prontas para Jó. E eles conversando, debatendo, até que o conhecimento chega. E quando o conhecimento chega para Jó, olha o relato do próprio Jó. Jó 42, versículo de número 2. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia. O próprio Jó, reconhecendo que aquilo que ele tinha dito a respeito de Deus anteriormente, ele está dizendo: eu falei coisas que eu não entendia. Eu não entendia. Por que ele não entendia, amado? Porque o conhecimento de Jó era limitado. O conhecimento de Jó era limitado. E por ter um conhecimento limitado, eu dizia coisas que ele não sabia. Não é porque Jó era mau. Não é porque Jó era um profano. Não, é porque ele não sabia, amados. E muitas vezes, eu e você falamos coisas porque nós não sabíamos. Não é porque nós éramos maus. É porque o conhecimento ainda não havia chegado. Mas graças a Deus que uma vez o conhecimento chega, a gente pode mudar a nossa forma de falar. Nós podemos começar a dizer a respeito de Deus coisas diferentes. Podemos começar a ver a Deus como o nosso Pai, o nosso ajudador, e não como o nosso adversário. Coisas que para mim, olha essa frase de Jó. Coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Com os ouvidos, olha essa. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Ou seja, eu não conhecia Deus. Eu só ouvi dizer. Mas agora, os meus olhos te veem. Ou seja, o conhecimento chegou. E agora tudo para mim se tornou diferente. Deus não é o nosso inimigo, querido. Deus não é o nosso adversário. Deus não é aquele que está disponível para nos matar a qualquer instante, fulminar as nossas vidas. Não mesmo. Ele é o doador da vida. Em João capítulo 10, versículo 10, diz assim, olha, se você não guardar nada dessa mensagem, querido, guarda esse versículo. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E Jesus falando a respeito de si, mas eu vim para que tenham vida. Eu não vim para roubar, eu não vim para matar, e eu não vim para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Nós temos que parar de pensar versículos isolados da Bíblia e fazer doutrinas com eles, sem que nós coloquemos estes mesmos versículos à luz de toda a Bíblia. À luz de toda a Bíblia. Compreendendo agora quem é Deus. Jó disse o que disse. Vamos ver o que o Novo Testamento diz, para que nós possamos compreender quem realmente é o nosso Deus, o caráter do nosso Deus. Hebreus capítulo 1, voltemos lá e nós vamos ler um versículo a mais do que os que nós lemos anteriormente. Hebreus 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus, muito bom. A quem constituiu o herdeiro de tudo, de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, tudo aquilo que foi criado por ele, todas as coisas. E aí ele fala assim, por meio de Jesus, é que hoje ele está falando conosco. Versículo 3 agora. Ele que é o resplendor da glória de quem? De Deus. E a expressão parecida do seu ser. Não é isso não? Não está escrito isso na sua Bíblia não? O que está escrito? Exata. É a expressão exata do seu ser. O que é uma expressão exata? Idêntica, precisa, real. Me permita um momento. Essa cédula é de quantos euros? 20 euros. Só existe ela? Não? Tem alguém que tem uma cédula dessa aí, que possa me mostrar? Rapidamente, está aqui. Por favor. Pronto, vem cá. Eita, as mulheres são mais rápidas. Pronto. Essa não é igual? Não é. É parecida. Foi cunhada em outra nação. Tem o mesmo valor? Então me dá a sua aqui, Vitor. Pronto, obrigado. Senão vai estragar meu exemplo. Vem cá, Rosa. Vem cá. Suba aqui, Rosa, por favor. Obrigado. Olha essa nota. Essa é de 20 euros. Sim ou não? Sim. E essa? De 20 euros? Essa nota, essa cédula, ela compra a mesma coisa que essa compra? Sim. Sim ou não? Sim. Se eu for lá no supermercado
lá no... Não vou fazer propaganda aqui não. Mas se eu for lá no supermercado, eu vou na livraria da Zoe. Boa, Paulo. Se eu for lá na livraria da Zoe, eu consigo comprar com essa cédula, eu consigo comprar lá alguns CDs de mensagem do pastor Augusto, da pastora Sâmia e do pastor Márcio Butileiro. Consigo ou não? E se eu for com esta? Por quê? São iguais. Têm o mesmo valor. Tanto uma quanto outra têm o mesmo sentido. Elas foram criadas com o mesmo objetivo, sim ou não? Sim. Uma faz a mesma que a outra faz. Amém? Obrigado, Rosa. Tenha bondade. Uma salva de palmas para a Rosa. Glória a Deus. Ô, Vitor, apesar de eu estar com muita vontade de ficar com ela, mas ela é sua. Obrigado. Queridos, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é a exata expressão de Deus Pai, o que a Bíblia está querendo dizer é, assim como Deus é, Jesus é. E aquilo que Jesus fez, assim Deus faz. E assim como Jesus viveu e fazia e era, assim também Deus é e faz. Amém? Amém? É a mesma coisa, você olha para um e olha para outro. Eu vou falar um negócio aqui para você, não são dois deuses não, amado. É o mesmo Deus. Eu e o Pai somos um. Amém? Às vezes nós ocidentais achamos que são dois deuses. Não são não, é um só. Jesus viveu nessa terra como homem. E como homem ele tinha que ter vindo aqui. Ele não veio como Deus. Ele veio como homem. Viveu como homem. Mas a Bíblia diz que ele era o primogênito dentre muitos irmãos. Ele veio como o unigênito do Pai. Mas ao voltar para lá, ele voltou como o primeiro de muitos. Eu e você. Ele é a exata expressão do seu ser. Assim como Deus é, Jesus é. Se você quer conhecer a Deus, você tem que fazer o quê? Olhar para Jesus. Se você tem alguma dúvida a respeito do caráter de Deus, do caráter do seu Pai, olha para o Filho, olha para Jesus Cristo, e você vai ter todas as suas dúvidas dirimidas. Você terá todas as suas dúvidas esclarecidas, quando você olhar para Jesus. Não olhe para Jó, olhe para Jesus. Atos, capítulo 10. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Você achou? As folhinhas virando. Atos capítulo 10. Vai lá agora no versículo 38. Diz assim: como
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a terra, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se Jesus Cristo era a exata expressão de Deus Pai, e Jesus andou por toda a terra fazendo o bem, é porque o nosso Deus, ele é do bem. Ele não é do mal, amado. Não é ele o causador do mal, não é ele o criador do mal. Diga uma coisa, aonde você viu na Bíblia um texto só? Me dá um só. Se você me der um texto, eu fico calado. Se você me der um texto mostrando Jesus Cristo colocando enfermidade em alguém, aonde você viu? Você viu Jesus curando as pessoas de suas enfermidades. Aonde você viu na Bíblia Jesus Cristo colocando um espírito imundo dentro da pessoa? Você não viu. Você viu Jesus Cristo libertando essa pessoa dos espíritos imundos. Sim ou não? Sim. Aonde você viu na Bíblia Jesus falando assim? Coxo, não, sadio, fique coxo. Você conhece uma passagem sequer que diga isso? Não. E o que dizer assim? Lázaro, eu te ordeno, morra e vai para o túmulo. Você já viu isso? Não. Não tem. Jesus Cristo disse, Lázaro, sai para fora. Jesus não matou ninguém, queridos. Pelo contrário, ele deu vida. Vida. Ele não matou ninguém. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Deus é o seu Pai. E Jesus Cristo é o nosso mano mais velho. O nosso irmãozão. Que viveu aqui para nos ensinar, para nos apresentar o mesmo Deus que Adão conhecia tão bem. E que Adão podia falar tão bem a respeito dele. Do seu caráter, da sua integridade, do seu amor, da sua fidelidade. Adão, antes da queda, podia dizer todas essas coisas. Todas essas coisas. Mas com o passar do tempo, com o passar da história, os homens perderam. A imagem foi ficando distorcida. E cada vez mais, conhecendo menos. E vem Jesus para limpar os nossos olhos. Para limpar nossos olhos. Para que agora nós não mais vejamos como num espelho fosco a imagem do nosso Pai. Mas possamos olhar com clareza, e ver que o nosso Pai foi, é e sempre será um Pai de amor. Jesus Cristo veio para isso, para colocar as coisas nos devidos lugares. Quando alguém te disser que algo diferente disso, querido, vai para a palavra de Deus.
Deixa a palavra de Deus te explicar. Deixa a palavra de Deus te ensinar. Deixa a palavra de Deus te inspirar. Coloque tudo aquilo que você ouvir, não só da minha boca, querido, não só da boca dos outros, mas também da minha. Tudo aquilo que você ouvir, coloque diante da palavra de Deus. Cheque. Como diz, exaltando os crentes bereanos, porque eles eram mais excelentes, porque eles verificavam tudo aquilo que eles diziam, se havia procedência. Nós precisamos voltar a um tempo da palavra, de colocar Jesus Cristo diante dos nossos olhos e ver quem realmente Deus é. E perceber que Ele é um Pai de amor. E se Ele é um Pai de amor, tem uma vida melhor a ser vivida nele. João capítulo 3, versículo 16. Eu vou encerrar com esse texto. João, capítulo 3. João 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o Márcio, porque Deus amou o Sérgio, porque Deus amou a Rosa, porque Deus amou o Fábio, porque Deus amou o Rui, porque Deus amou a Lisiane, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o Estevão, porque Deus amou o Arthur, porque Deus amou a Maria, porque Deus amou o Joaquim, porque Deus amou o Carlos, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou a Eduarda, porque Deus amou a Priscila, porque Deus amou a Filipa, porque Deus amou o mundo, porque Deus te amou, porque Deus amou, porque Deus te 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 amou. Porque Deus te amou, querido, Ele não veio aqui para te matar, não. Porque Deus te amou, Ele não veio aqui para colocar enfermidade em você, não. Porque Deus te amou, Ele não veio aqui para colocar miséria em você, não. Porque Deus te amou, Ele não veio aqui para que você vivesse na sarjeta, não. Porque Deus te amou, Ele não veio aqui para que a sua família vivesse uma vida qualquer, uma vida de derrota, uma vida destruída, não. Porque Deus te amou, Ele não veio aqui para que vocês vivessem em contenda uns com os outros, não. Porque Deus te amou, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que tenham vida e a tenham em abundância, para que de tal maneira que o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê, meu querido, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Vem pra cá, Sérgio. Aleluia! Aleluia! A vida eterna.
Pastor, que maravilha, quando eu chegar lá no céu então, quando eu morrer eu vou chegar no céu e ter a vida eterna. Amado, a vida eterna começa aqui. Começa aqui. Porque Ele veio para te dar vida e te dar em abundância. Eu e você podemos começar a desfrutar da vida mais que abundante aqui. Por que, amados, que eu tenho que esperar alguém dizer para mim: ah, eu não conheço nada de Deus? Quando na verdade eu posso conhecer tudo de Deus através de Jesus Cristo e da sua palavra. Aquela Jesus, nome sobre todo nome. Por favor, eu acho que é isso. Por quê? Por que eu tenho que viver, querido, cada vez mais, conhecendo menos de Deus e do caráter do meu Pai, se eu posso cada vez mais conhecer mais do caráter do meu Pai? É o meu Paizinho. Abba, Pai. Ele é o seu Abba, Pai. O teu Pai. O teu Pai, querido, talvez nós tenhamos vivido uma vida sem conhecer o nosso Pai terreno. Talvez você não tenha tido a experiência de ter um Pai amoroso, carinhoso. Talvez a tua experiência com o teu Pai terreno seja uma experiência negativa. Talvez você tenha experimentado um pai, até mesmo que tenha te violentado. Mas isso não significa que todos os pais são assim. Isso não significa que Deus, como um pai, é um pai carrasco. Aquele pai barbudo lá no céu, sentado lá, pronto a nos destruir. Não, amado, ele é um pai, pode até ser barbudo, não sei. Eu não tenho. Mas fato é que eu e você podemos desfrutar do seu colo, do seu braço de amor, da sua presença, da sua comunhão, da sua intimidade, e viver nessa terra tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para que eu e você vivêssemos, já no presente século. Sabe, lá na glória, quando nós chegarmos lá e encontrarmos com Ele, certamente será maravilhoso. Certamente será maravilhoso. Dia glorioso. Mas talvez você diga assim para Ele: Senhor, finalmente eu vou poder agora desfrutar de tudo aquilo. Ai, filho, você não estava desfrutando, não? Eu morri para que você pudesse desfrutar já em vida. Para que você tivesse... O que você entende como vida em abundância, amado? O que eu e você entendemos por vida abundante? Que Ele veio, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está na hora de nós começarmos a desfrutar da vida em abundância que o nosso Deus, o nosso Pai, nos proporciona. Fiquemos de pé. Vamos cantar essa música, vamos adorar. Majestoso é o teu nome, Senhor, em toda a terra. Teu nome é forte e poderoso, impetuoso e grande. Nele somos salvos. O nome de Jesus é acima de todo nome. Rei dos reis, não há nome como o seu. O nome de Jesus
Jesus, acima de todo nome, Alfa e Ômega, não há homem como o Seu. Teu nome é um doce perfume. Teu nome é como um doce perfume derramado na minha alma. No Seu nome nós vencemos. No Seu nome há vitória. O Seu nome é poderoso. O nome de Jesus, acima de todo nome. Aleluia! Não há nome como o Seu. O nome de Jesus é igualzinho o nome do meu Pai. É igual o nome do seu Pai. O nome Jesus. Jesus, acima de todo nome, Alfa e Ômega, não há homem como o Seu. Todos os outros deuses estão mortos. Todos os outros deuses estão mortos. Jesus morreu e ressuscitou. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. No Seu nome é salvação. Invocamos o Teu nome. Jesus, 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 Invocamos o Teu nome. Está acima de todo nome. Jesus, Alfa e o Ômega. Só as vozes, só as vozes. Bem alto, meu irmão. Invocamos o Teu nome. De novo. Jesus, Jesus, reverenciamos o Teu nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores, qual o nome? Oh, Jesus, todos nós. Jesus, oh, Acima de todo nome. Jesus, Rei dos reis, Jesus, não há nome como oh, Jesus, Jesus, acima de todo nome. Jesus, É o Alfa e o Ômega, Jesus. não há nome como o Seu. Eite a glória. O nome de Jesus. Não há nome como o Teu. Não há nome que salva como o Teu. Por isso nós invocamos o Teu nome, Jesus. Nós reverenciamos o Teu nome. Todo nome, Rei dos reis, não há nome como o Seu. O nome Jesus. Acima de todo nome, Alfa e Ômega, não há nome como o Seu. Nós te amamos, Pai.
Porque cada um de nós sabemos muito bem de onde nós fomos tirados. Nós sabemos que nosso destino era a morte. Mas o Senhor nos amou de tal maneira, Pai. De tal maneira, de tal maneira. Que enviou Jesus por nós. Para que a gente pudesse não só ser salvos, mas pudéssemos te conhecer. Obrigado, porque hoje nós te conhecemos um pouco mais, Pai. E cada vez mais vamos te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Porque nós não nos cansamos de te conhecer, Pai. Cada vez mais nós sabemos que podemos nos achegar mais contra o teu peito e desfrutar da intimidade de um pai com um filho, de um filho com um pai. Nós somos gratos. Nós não teríamos palavras para poder expressar a nossa gratidão por tão grande salvação. Nós só podemos dizer que nós te amamos. Obrigado, Pai, pela vida abundante. Obrigado porque assim como Tu és, Jesus Cristo é a exata expressão. E Ele veio nessa terra, andando nessa terra, fazendo todo o tempo bem, curando todos os enfermos. Nós damos crédito a Ti, a Tua palavra, Pai. Acreditamos nela. E sabemos que Tu és o doador da vida. Tu és o doador do amor. Tu és o Deus que é o próprio amor. Obrigado, Pai. Gostaria que você fizesse uma oração comigo. Você pudesse orar assim comigo, repetir comigo assim: Senhor meu Deus, nessa manhã eu entendi, eu percebi que você é um Deus de amor, que Tu és o meu Pai, o meu Paizinho. Eu reconheço a Ti como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a Ti a minha vida, a Ti, porque eu reconheço que Jesus Cristo veio nessa terra, morreu por mim e para que eu fosse salvo. Eu recebo a Ti como meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Tem alguém aqui que nessa manhã fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus? Levante sua mão, eu gostaria de ver se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez. Olha, eu entreguei minha vida hoje a Jesus, eu entendi e quero Jesus para o meu Senhor. Tem alguém? Tem alguém aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está na internet e que porventura tenha feito essa oração conosco, entregando a sua vida a Jesus Cristo, eu quero te encorajar, querido, a nos escrever, para que a gente possa te conhecer um pouco mais e a gente possa enviar para você um presente, para que você conheça um pouco mais a respeito de Deus e daquilo que a partir desse momento aconteceu na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você que está na internet. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui. Amada, você que já tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e nessa manhã você ouviu essas palavras e entendeu quem Deus é
conhecimento chegou na sua vida. Mas como o pastor Leonel disse ontem, e eu quero enfatizar isso, a informação por si só não vale nada. O conhecimento por si só não vale nada, se não vier acompanhado da prática. Pratique a palavra. Medite nela. Medite nessa palavra. E desfrute de tudo aquilo que Jesus Cristo pagou um alto preço para que você pudesse desfrutar. Amém? Deixa eu orar por vocês. Pai, obrigado por essa manhã de conhecimento, de libertação para alguns, por essa manhã de compreensão, de podermos perceber quem Tu és de fato e de verdade, de compreender o Teu caráter de amor e sinceridade, para podermos desfrutar de tão grande lealdade. Obrigado, Pai, porque nós não mais somos como crianças perdidas diante de um Deus desconhecido, mas não, nós somos agora conhecedores de quem Tu és. E assim como Adão desfrutava da Tua presença antes da queda, nós podemos, por causa do novo e vivo caminho, por causa do sangue derramado, por causa do véu rasgado, nós podemos entrar novamente na Tua presença e desfrutar de tudo que Tu és. Nós Te somos gratos, ó Deus. Obrigado por tudo. Que cada um de nós possamos voltar agora para as nossas casas, para os nossos lares, e ter um restante de domingo desfrutando da comunhão dos nossos familiares, amigos, e uma semana cheia da vitória, cheia da presença de Deus, não mais com a mente escurecida, mas com a mente esclarecida, desfrutando do amor dEle. Você possa ir para casa e ter uma semana muito, muito abençoada, através da prática da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Dá um abraço aí quem está do seu lado e vai na paz, meu amado.